Então, boa noite a todos e todas. Eu sou a professora Leonor e estou no desafio desde 2014. Queria saber, em primeiro lugar, se vocês conseguem me ouvir bem, porque o meu tom de voz é um pouco baixo. Se não conseguirem me ouvir bem, eu posso aumentar um pouquinho o tom de voz, certo? Ah, ok, então. Então, gente, essa é a nossa sexta aula e hoje a gente vai começar a filosofia medieval. E para iniciar a filosofia medieval, para que vocês não fiquem assim muito perdidos, eu vou trabalhar a primeira parte da aula, eu vou trabalhar um pouquinho o contexto histórico-filosófico desse período. Depois, logo em seguida, a professora Débora entra falando um pouco de Santo Agostinho, da ética de Santo Agostinho, e depois a professora Valéria falando da ética de São Tomás. Por que a gente escolheu esses dois autores? Só para vocês, para esclarecer, porque o período medieval é um período muito longo, né? E tiveram muitos autores consagrados, muitos autores eh, importantes. Mas a gente escolheu esses dois porque eles são top de linha no Enem e nos outros vestibulares. Então, assim, quando eu digo top de linha é porque eles caem sempre. Às vezes caem os dois, às vezes cai um, às vezes cai outro, no Enem principalmente, e em outros vestibulares também, certo? Então, por isso a gente escolheu esses dois autores, não que os outros sejam menos importantes, tá? Se vocês quiserem, eu vou fazer a minha fala, e se vocês quiserem perguntar, vocês podem perguntar a qualquer momento, certo? Ali pelo chat, pelo bate-papo, podem perguntar. Procurem deixar os microfones de vocês desligados para não dar interferência, tá bem? Bom, então vamos iniciar. O período medieval, ele começa mais ou menos lá pelo século, oficialmente, pela história, ele começa mais ou menos lá pelo século III e vai até o século XIV, depois de Cristo, né? Esse período ele é marcado inicialmente, assim, a gente pode dizer que na história ele é marcado mais especificamente pela queda do Império Romano, aonde começa a surgir então uma nova estrutura de vida social, né, que a gente pode chamar então de período medieval. Nesse período a Igreja Católica se fortalece. Por que a Igreja se fortalece? Porque ela começa a atuar como conciliadora da nobreza feudal. E ela também se mantém assim, ela começa a adquirir muitos bens, muitas riquezas materiais. E isso se mantém até o início da Idade Moderna, né? Então, até o início da Idade Moderna, a Igreja Católica, ela é a única representante da fé cristã que depois isso muda com a Reforma Protestante, certo? Que é quando o Martim Lutero lança lá as 95 teses. Bom, como é que a igreja se fortalece e como é que acontece essa mudança de um período, né, do período antigo para o período medieval? Basicamente, a gente pode dizer que foi a partir do século I e do início da doutrina cristã. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês dessas fases que tiveram dentro da filosofia medieval, que é importante a gente conhecer, porque as gurias vão trabalhar duas fases especificamente, mas eu vou falar de outras fases também para vocês que aconteceram dentro desse período. Mas, primeiramente, nós vamos pensar quais são as questões filosóficas que mais eram, digamos assim, pensadas nesse período, né? Então, a gente costuma sempre dizer que no período medieval é o período onde existe um embate entre a fé e a razão, né? Mas só que não é só isso, né? Então, a gente trouxe aqui para vocês
algumas possibilidades, algumas questões filosóficas possíveis desse período, né? Então, é possível conciliar a fé com a razão? Por que o ser humano erra? Qual é o valor das boas ações? A alma é superior ao corpo? Qual é a relação entre as palavras e as coisas? A vida surgiu ao acaso ou faz parte de um plano maior? E por fim, né, um grande dilema da filosofia que existe até hoje é: Deus existe? Então, esses são algumas questões filosóficas, alguns problemas filosóficos trabalhados na filosofia medieval, certo, gente? Voltando lá no surgimento do cristianismo, né? Nós tivemos assim essas primeiras fases. Nós podemos dizer assim que a primeira fase da doutrina cristã, ela surge com os padres apostólicos. Quem são esses padres? Vamos ver aqui. Do século I até o século III. Isso acontece naquele período quando está sendo difundido a palavra de Jesus, né? Quando eles começam, então, a divulgar a palavra de Jesus. Nesse período, a pessoa, vamos dizer assim, a pessoa que é mais destacada nesse período foi o soldado romano, né? Que todos vocês já devem ter ouvido falar, que foi o Saulo, né? Que depois se converteu e virou Paulo de Tarso, né? Esse é a pessoa mais importante, digamos assim, mais conhecida desse período, né? Que é o período dos padres apostólicos, que é o período que vai do século I até o século III. Essa doutrina cristã, ela surge a partir da filosofia, né? Então, isso é importante, por isso eu disse para vocês que eu ia falar sobre o contexto histórico-filosófico, porque a doutrina cristã, ela surge a partir da filosofia. Ela integra nesse período, nesse período da queda do Império Romano ali, da difusão do Império Romano, né? Está acontecendo outras correntes filosóficas que vocês já devem ter estudado, né, nas aulas anteriores. Por exemplo, o pensamento o período helenístico, né? O pensamento dos estoicos, dos neoplatônicos. Então, o que acontece ali? A filosofia cristã, a doutrina cristã, ela ela é basicamente fundamentada no pensamento grego, que a gente pode dizer que seria Platão e Aristóteles, né, os principais, e também no helenismo, que a gente pode dizer que seriam os estoicos e os neoplatônicos. Essa filosofia, essa doutrina, ela traz um pouco do pensamento hindu e um pouco do pensamento platônico. Então, ela é uma fusão dessas duas, digamos assim, desses dois pensamentos, a doutrina cristã, certo? E eu estou falando isso porque depois, daqui a pouquinho, vocês vão entender por quê. Depois a gente tem lá no século IV, nós temos uma sobreposição da fé à razão. Então, no século IV, a gente tem, vamos dizer assim, como se fosse, no senso comum, um período de caça às bruxas, né? Porque daí a fé se sobrepõe à razão e a filosofia não é aceita nesse período, de jeito nenhum. E esse período é o período chamado, que nós chamamos, o período dos padres apologistas. Então, é uma defesa primordial da fé contra os hereges, né? Nesse período, a gente tem os principais representantes, o Tertuliano e o Justino. Eu coloquei o nome de dois autores, assim, só para vocês terem uma ideia, né? Então, desaparece qualquer vestígio de filosofia grega nesse período, certo? As obras de Platão, de Aristóteles, não tem, ninguém mais tem acesso, vamos dizer assim, né?
Por que que elas não são aceitas? Aí eu vou entrar naquilo que eu expliquei antes. Elas não são aceitas nesse período, porque como elas são, como a doutrina foi criada, como a doutrina cristã foi criada a partir é, dos elementos místicos do neoplatonismo. Ai, abriu alguma coisa aqui que não deveria ter aberto. Só um pouquinho, gente. Preciso fechar aqui. Deu. Então, o que que acontece? Eles entendem, né? Como eles não aceitam a filosofia, a razão, e sim a fé, eles entendem que esses elementos místicos, eles são considerados imorais. Nesse período, então, é um período bem, assim, um período bem crítico para a história medieval, para a história do período da filosofia medieval. Depois a gente tem no século do século IV até o século VIII, então é que entra a filosofia de Santo Agostinho, né, que é Agostinho de Hipona, que é que ele tenta então, que é o pensamento que a professora Débora vai falar agora, que ele tenta, então, fazer uma conciliação entre fé e razão. Também Agostinho de Hipona foi um filósofo e depois ele então fica mais conhecido como Santo Agostinho, porque ele vira um santo, né? Agostinho traz a filosofia de Platão, porque lá, ainda no século IV, é bom a gente sempre situar, né, essas datas, é importante. Ainda no século IV, surgem dois filósofos árabes que resgatam as obras, principalmente de Aristóteles. Então, a gente tá ainda, nós estamos lá na Europa, né? Que tudo isso acontece lá na Europa. Então, quando esses filósofos, esses dois filósofos árabes, que é o Avicena e o Averroes, eles resgatam, eles trazem as obras de Aristóteles. Esses dois filósofos são os criadores da doutrina do islamismo. Então, eles difundem a doutrina do islamismo e trazem, então, as obras de Aristóteles à tona de novo. Começam, então, a aparecer. E depois nós temos lá então, a patrística, que é o principal representante de Santo Agostinho, que vai resgatar o pensamento de Platão, que é aqueles dois mundos que vocês já estudaram, né? O mundo das ideias e o mundo sensível, que Santo Agostinho vai trazer para a parte da política, né? Que é o que vocês não vão trabalhar hoje. E depois a gente tem lá no século IV, no século IV não, do século IX até o século XIV, a gente tem então o pensamento de Santo Agostinho, que é a escolástica, o período da escolástica. Esse período, então, é a professora Valéria que vai trabalhar, né? E Santo Agostinho, São Tomás, foi a pessoa que sistematizou, como as obras de Aristóteles começaram, então, a entrar, né? São Tomás de Aquino começou a traduzir as obras de Aristóteles para o latim. E ele, então, é o grande sistematizador da filosofia cristã, a partir das obras de Aristóteles. Então, uma coisa importante que vocês têm que é, entender com relação a tudo isso que eu falei, que o meu tempo já está terminando. Com relação a tudo isso que eu falei, é, Tomás de Aquino resgata Aristóteles. Agostinho resgata Platão. Isso vocês não podem esquecer, porque se vocês entenderam um pouquinho do pensamento de Platão, entenderam um pouquinho do pensamento de Aristóteles, qualquer questão que caia relacionado a Agostinho e a São Tomás, vocês vão conseguir responder, tá, gente? Então, deixa eu ver, eu acho que a minha parte era isso. E eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, que então agora eu vou passar
Eu quis apresentar um pouco do contexto histórico, filosófico para vocês, e agora eu vou passar para a professora Débora. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta. Ah, que bom, Gerson, é muito bom. Filosofia medieval tem muita coisa mesmo, mas a gente está tentando otimizar, trazer, assim, sintetizar, né, de uma forma que fique melhor para vocês entenderem. Então, 2 minutinhos para o pessoal perguntar e depois eu já passo para ti, tá, tá, Débora? Inclusive, as meninas trouxeram para vocês também no final do slide questões, né, de vestibular, questões de Enem, para vocês verem como é que acontece, como é que eles desenvolvem essas questões com relação a São Tomás e Santo Agostinho. E isso, Luísa, os dois são do período medieval. Hoje vocês vão conhecer um pouquinho da ética desses dois filósofos. São Tomás de Aquino resgatou o pensamento de Aristóteles. Ele sistematizou a filosofia cristã. E Santo Agostinho resgatou o pensamento de Platão. Bom, gente, eu vou ficar por aqui. Caso vocês tenham mais alguma dúvida com relação à minha parte, vocês podem perguntar que eu respondo pelo chat, tá bem? Muito obrigada, então, por hoje. Um abraço a todos. E, professora Débora, pode ficar com a palavra. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Leonor? Alô, tá ouvindo? Ah, tá bom. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Débora, também sou professora do Desafio. E nós vamos falar, então, sobre a era em Agostinho. Eu dei um pequeno problema aqui no meu notebook, então eu tô pelo celular agora. Então, eu não tô conseguindo ver o bate-papo de vocês, tá? Mas depois, assim que eu conseguir, eu já entro aqui e resolvo isso daí. Então, a gente já sabe, né, da influência, né, que Sócrates, Platão e Aristóteles tiveram na interpretação e análise do comportamento humano. A partir desse momento surgiram discussões, né, sobre ética, moral e organização social. E nesse contexto se destaca o Santo Agostinho e Tomás de Aquino. E por quê? Porque eles abordam a virtude como elemento essencial da conduta humana, né? E a filosofia medieval, como a Leonor já falou, ela é dividida em dois períodos, que é a patrística e a escolástica. A patrística, ela já explicou, então não tem por que eu falar sobre, né? Mas nesse período patrístico, o nome que se destacou foi o Santo Agostinho, né? O Agostinho de Hipona, né? Então, ele foi um filósofo que extrapolou, assim, vamos dizer assim, a época dele, né? Por causa do pensamento que ele teve. Ele conseguiu, por exemplo, unir em uma síntese coerente filosofia, teologia, antropologia, psicologia e política. E ele se despertou para a filosofia ao ler uma obra do Cícero, né, que era o Hortêncio. E a busca pela verdade, vamos dizer assim, suscitada pela obra, né, pelo Hortêncio, o aproximou primeiramente do maniqueísmo e depois afastou. Depois levou ele ao neoplatonismo e posteriormente ao cristianismo. Porém, o Agostinho ele se tornou cristão sem deixar de ser neoplatônico, né? Porque para Platão a virtude ela não pode ser ensinada, né? Ou adquirida. Já Agostinho ele não aceita meio que essa parte da doutrina platônica da reminiscência e ele desenvolve a sua própria teoria, que é a teoria da interioridade. Então, para falar de Agostinho, nós vamos começar falando da busca da interioridade. A interioridade, para o Agostinho, ela é entendida como uma via privilegiada para o encontro com Deus. Por quê? É em Deus que o homem encontra a meta da sua busca e o sentido para a vida, vamos dizer assim.
Porque isso tudo porque Deus está na alma, conforme Agostinho. Então, procurar a Deus e a alma seria o mesmo que procurar a si mesmo. Então, quando a gente entra para dentro de nós, vamos usar esse termo aí, a gente acaba encontrando a Deus e a si mesmo, né? Por isso que o homem, ele deve se empenhar, porque a busca, ela não é só intelectual, mas a busca, ela também é existencial. A busca, no caso, né, de Deus que está na alma. O homem, o homem que vive, no caso, segundo o espírito, vamos dizer assim, ele gera algumas virtudes, como prudência, coragem, justiça, humildade, né? E o homem que vive conforme a carne, né? Ele desenvolve como a avareza, a luxúria e soberba, né? Seria isso daí. Então, quando o homem busca a interioridade, né? Ele reconhece a Deus e a si mesmo, como eu falei para vocês. Porque é assim que o homem tem a posse da felicidade. O homem só tem a posse da felicidade quando ele entra para dentro de si mesmo e encontra Deus, tá? E segundo ele, segundo no caso Agostinho, o encontro com Deus representa a felicidade porque sacia a inquietude do coração, né? O Agostinho ele também desconstrói o conceito de mal ontológico. Ele traz Deus, e isso eu vou explicar para vocês agora. Agostinho ele traz Deus como o bem supremo e o mal como uma consequência, né? Mas aí vocês podem me perguntar, tá, mas o que é mal? Conforme Agostinho, o mal, na verdade, ele não existe, né? O mal, ele é uma privação de bem. Então, e ele também fala que existe três tipos de mal, que é o mal físico, o mal moral e o mal ontológico. O mal físico seria o envelhecimento, relacionado ao envelhecimento, degeneração. O mal moral seria o pecado, né? E o mal ontológico, a ausência de bem. Então, aí eu me perguntar também, tá, mas como assim ausência de bem? Para Agostinho, Deus não permitiria o mal dentro das pessoas se ele também não pudesse tirar um bem disso, né? Porque o Criador, ele é sumamente bom. O Criador, ele só é bom. E a criatura é boa também, porque ela participa da vontade do Criador. Então, o mal, ele tem um sentido, porque Deus é onipotente e nenhuma criatura poderia impedir, no caso, a vontade de Deus, vamos se dizer assim. Porque se Deus é sumamente bom, né, criar o mal seria meio que contra a essência de Deus, porque ele só é só bom, né? Mas enfim, mas como assim a ausência de bem? Aí eu vou dar um exemplo para vocês, que é uma coisa que fica bem fácil assim de entender, fica bem palpável, né? Que é, por exemplo, suponhamos que vocês estão em numa peça com uma lâmpada, vamos dizer assim, e a lâmpada está acesa, tá? Vamos supor que eu vou diminuindo a claridade dessa lâmpada, vocês não vão ter o escuro aí. O que vai ter, a luz vai diminuir, vocês vão acabar tendo uma ausência de luz, né? E o mal seria mais ou menos o mal em si, ele não é a ausência bem. E a Caixinha, ela enfatiza o livre-arbítrio da vontade, né? Então, essa ação de bem, essa privação de bem é como consequência do livre-arbítrio. Por quê? Porque é pelo livre-arbítrio que o homem se aproxima do bem, que é Deus. Vocês conseguem. Tá tudo interligado, né? Porém, o livre-arbítrio da vontade, ele se situa na mente, né? Só que nesse meio tempo existe um conflito, porque o homem, ele não é só intelecto. O homem, no caso, ele também é vontade. Então, logo o homem, ele pode escolher ou não. Ele pode optar, vamos dizer assim, por algo bom, né? Mas ainda assim, essa vontade,
ela não chega a ser o mal em si, mas o uso incorreto da vontade é o que compromete. Por isso que o mal, ele seria como uma consequência, como eu já havia dito para vocês. Aí vocês vão me perguntar, mas como é que o homem consegue usar o livre-arbítrio para chegar em Deus? Então, e aí eu vou responder para vocês, que é assim, ó. Se a gente usar a vontade para o mal, a alma ela acaba enfraquecendo, porque ela inverte a relação que a alma é superior ao corpo, né? E o que potencializa, o que ajuda a encaminhar, no caso, a alma, é a graça de Deus, né? Isso porque a nossa vontade humana, ela precisa ser ajudada, né? Para querer o bem, vamos se dizer assim. Só que a gente só vai querer o bem através da graça. Então, é a graça que encaminha para o livre-arbítrio da vontade de Deus. E aí, no caso, já concluindo, é só pela graça a gente. Desculpa. Na verdade, assim, ó, é só assim que o homem alcança a felicidade. Porque uma coisa que vocês precisam gravar, né? Que é assim, ó, que, o que Agostinho fala, que só é feliz aquele que encontra Deus. Vocês, não sei se vocês conseguiram acompanhar direitinho, conforme eu falei, mas é basicamente isso que vocês têm que gravar, vamos dizer assim, né? Na cabeça de vocês. O mal, ele é uma consequência, né? Ele é uma consequência. Por exemplo, o homem também, ele não é só intelecto, ele também é vontade. Porém, e existe um conflito, né? Nessa vontade. Então, mas pela graça de Deus, né? O homem, ele vai acabar escolhendo o que é bom e vai encontrar a felicidade dentro de si mesmo, vai encontrar si e vai encontrar Deus. E assim ele vai ser feliz. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que eu quis falar. E é basicamente isso aí. Eu fiz um resumo bem resumo mesmo, né? Bem simplificado para ficar uma coisa bem simples assim, para vocês entenderem. E eu já me despeço, né? Aqui é a minha fala. Não sei se vocês tiverem alguma pergunta, eu vou tentar agora abrir o bate-papo aqui. Não sei se eu vou conseguir, mas de minha parte eu já passo a palavra já para a Valéria. Oi, gente, estão me ouvindo? Tá bem, então, se ninguém tem nenhuma dúvida, eu vou começar, então, a parte de Tomás de Aquino. Eu vou deixar a câmera desligada, pessoal, porque às vezes pode dar alguma interferência. Pode ser? Tem algum problema? Vocês querem que liguem? Todo mundo tá vendo? Tá bem, Eleonora. Tá, joia, então. Então vamos começar a partir de Tomás de Aquino. Vou começar com uma breve introdução, né, na partezinha ali de Tomás, tá? Ele foi considerado o príncipe da escolástica, como está mostrando ali no slide. Então, se para Santo Agostinho tinha um pensamento em Platão, Aristóteles vai. Se Santo Agostinho tinha um pensamento platônico, né? Tomás de Aquino vai ter um pensamento em Aristóteles. Ele vai pegar esse pensamento aristotélico e vai colocar na filosofia dele, claro, junto com a questão medieval, o cristianismo que tá bem que tá em ascensão nesse momento, né, da história. Então,
Para Aristóteles, a finalidade da ética é a felicidade, tá? Santo Agostinho vai concordar com isso, porém, ele vai dizer, né, que a base, o princípio da felicidade está em Deus. Então, não é somente a felicidade está em Deus. Tomás de Aquino acreditava que a razão é o que vai iluminar a gente para nós chegarmos na fé, tá bem? Seguindo, então, Aquino escreve a Suma Teológica, um livro importantíssimo dele, com vários volumes, que é onde ele vai descrever as virtudes cardeais e as virtudes teologais, que no caso vão ser as bases, né, para chegar na felicidade, o que o ser humano vai ter que seguir para chegar até Deus. Bom, então, para falar das virtudes, Tomás de Aquino descreve 3 tipos: as virtudes intelectuais, as virtudes morais e as teologais. As intelectuais são inteligência, ciência e sabedoria e prudência. As morais são fortaleza, justiça e temperança. As virtudes teologais são fé, esperança e caridade. Bom, dentre isso, ele vai fazer o seguinte: ele vai pegar as intelectuais e as morais e vai dividir em virtudes cardeais, e depois das cardeais são as virtudes teologais, porque as virtudes cardeais são as virtudes carnais, vamos dizer assim, são virtudes do homem, e as teologais são aquelas que são de Deus. Mas agora eu já explico isso com mais clareza. Então, as virtudes intelectuais e morais, tá, formam as virtudes cardeais, que vão ser a prudência, a justiça, fortaleza e temperança. Então, no início da segunda parte da Suma Teológica, início da segunda parte da Suma Teológica, Tomás vai falar das virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e depois vai falar das virtudes cardeais. Primeiro, vamos entender o que são virtudes. As virtudes, para Tomás de Aquino, são hábitos que nos dispõem de maneira durável para o cumprimento das boas ações. É uma disposição permanente para o agir segundo a razão. Vou passar aqui um slide. Então, as virtudes intelectuais, que não se referem diretamente à ação, podem prescindir as virtudes morais, mas são a prudência, que são a que eu já falei, né? Todas aquelas 4. Vamos saber o que é a inteligência. A inteligência é uma virtude que dispõe no intelecto, o conhecimento das verdades. A ciência é a virtude que permite a razão julgar corretamente certa ordem do conhecimento. A sabedoria é a virtude que dirige as causas últimas e ao objetivo mais perfeito. Então, para entenderem bem o que vai acontecer aí, ocorre que a ciência depende da inteligência e a inteligência depende da sabedoria, porque a sabedoria ela julga tanto a ciência quanto a inteligência. Dito isto, nós vamos entrar nas virtudes cardeais. Então, o que Tomás diz é que não basta o homem pensar, ele tem que
pensar, ele tem que viver bem. Então, quem faz esse viver bem, digamos assim, são as virtudes cardeais: prudência, justiça, temperança e fortaleza. A prudência é a virtude mais importante para Tomás de Aquino, que ele considera mais importante, porque ele dirige as nossas ações. Enfim, reside no intelecto prático. A prudência nos leva a pensar e escolher entre o bem e o mal. A justiça assegura o valor e a retidão de todas as operações, em que estão implicadas assim as ideias do que se deve ou não se deve fazer. Depois, a temperança, que é a virtude que freia as paixões. É a virtude moral, é aquela que modela a atração pelos prazeres, pela procura, ela vai procurar o equilíbrio do uso dos bens. E a fortaleza, que é a virtude que leva à superação do medo, do perigo, do medo, do esforço. É a virtude que nos dá segurança em tudo que nós vamos fazer. Então, o Tomás de Aquino diz que se um homem tem uma das virtudes, ele vai conseguir todas as virtudes. Passadas as virtudes cardeais, nós entramos nas virtudes teologais, que são as virtudes que têm a ver com Deus. Isso são as virtudes que vêm de Deus. Então, para que nós consigamos chegar nas virtudes teologais, em primeira instância, é preciso atingir as virtudes cardeais. Atingindo essas virtudes, nós vamos conseguir as virtudes teologais, que vêm de Deus, que são a fé, a esperança e a caridade. E com isso, né, por fim, nós vamos atingir a felicidade, nós vamos, consequentemente, o indivíduo vai se aproximar de Deus, que vai atingir a felicidade, sendo a base Deus. Era isso, pessoal. Foi bem curtinha a aula. E agora, alguém tem alguma dúvida? Valéria, tá me ouvindo? Tô. Pode passar o slide para a gente mostrar, comentar as questões com eles, já que a gente Sim. tem tempo. Já que sobrou tempo, né, a gente pode comentar as questões com eles. Quer comentar? Eu e a Débora, nós trouxemos 4 questões, tá? Duas de Tomás e 2 de Agostinho. Vocês, não sei se a gente deixa um tempo para eles fazerem, e daí a gente Não, acho que a gente pode comenta só depois. comentar, porque eles não vão ter tempo de fazer, né? Acho que é bom a gente só comentar com eles o estilo de questão, né? Para eles irem se familiarizando. Tá bem. Eu só queria comentar outra questão, que eu e a Débora, a gente fez um documento também no Word, que a gente queria passar para eles, porque tem todo o conteúdo da aula certinho ali, por escrito. E por onde que nós poderíamos enviar para eles? Pessoal, vocês conseguiram baixar o slide? Porque parece que a gente, eu não sei se foi criado ou vai ser criado um drive, né? Um local geral para que todos tenham acesso ao material, né? Não sei se já foi criado. De qualquer forma, ó, o Gerson está dizendo que tem um link na página do desafio. Então a gente envia esse material lá,
porque Tá. muitos de vocês estão assistindo a aula pelo celular também, né? Então a gente envia esse material por lá, tanto o material que as gurias fizeram, quanto os slides. Uhum. Tá, joia. Os dois estão em PDF, tanto o slide quanto o outro documento estão em PDF, para ficar bem acessível, né, para estudar depois. Tá, joia? Então, quer que eu comente essa? Pode ser, pode ser. Então, essa questão do Enem de 2018 é uma questão bem difícil até, né? Desde que tenhamos compreendido o significado da palavra Deus, sabemos de imediato que Deus existe. Com efeito, essa palavra designa uma coisa de tal ordem que não podemos conceber nada que lhe seja maior. Ora, o que existe na realidade, no pensamento, é maior do que o que existe apenas no pensamento. Donde se segue que o objeto designado pela palavra Deus, que existe no pensamento, desde que se entenda essa palavra, também existe na realidade. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente. Aí nós temos ali a letra A, reiterar a ortodoxia religiosa. Sustentar, parece que está mal formulada essa questão, né? O que que eles querem saber exatamente, né? Não achou isso estranho, Valéria? Eu achei um pouquinho complicadinha de fazer ela, Parece né? parece que faltou a pergunta, né, sobre a É, questão, né? Porque me parece que isso aqui é uma citação, né? aham, Vamos ver as respostas. Reiterar a tá. ortodoxia religiosa contra os heréticos, sustentar racionalmente doutrina alicerçada na fé, explicar as virtudes teologais pela demonstração, flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados e justificar pragmaticamente crença livre de dogmas. Creio eu que o que eles estão perguntando aqui é o que que o texto representa, e creio eu que seja de Tomás de Aquino. Acredito que essa questão está incompleta, no lugar onde vocês tiraram Uhum. deve estar incompleta, porque eu acho que no Enem ela não está assim. Creio eu, né? Não tenho Sim, certeza, porque eu não baixei as provas do Enem de 2018. Se for relacionado ao texto e relacionado a Tomás de Aquino, o que que vocês acham qual é a resposta que vocês acham que pode ser? E lembram que eu falei ali, enquanto a professora Valéria estava dando aula, eu falei ali sobre a importância das provas da existência de Deus, que também é queridinha dos Enems e dos vestibulares, em Tomás. Porque Tomás tenta provar racionalmente que Deus existe. Vocês entendem? Então dá para a gente interpretar ali, eu não sei a resposta, não sei se tu trouxe a resposta, eu, Valéria. eu trouxe a resposta, é a letra B, sustentar Eu iria racionalmente a dizer doutrina. que Porque, seria a letra B. Se eu sim, errasse, ia ficar muito feio, né? eu falei até no início da aula ali, né, que ele trazia a razão, ou Olha, seja, uma. A Giovana colocou ali o resto da questão, viu? Ó. O Uhum. texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás de Aquino, ó, viu? Caracterizada por. Muito obrigada, Giovana. É isso aí. Então Pode ele passar para procura. outra, então. Tá, joia. Essa aqui também é de Tomás de Aquino. É. Quer comentar essa? Pode comentar. Tá bem. A grande contribuição de Tomás de Aquino para a vida intelectual foi a de valorizar a inteligência humana e sua capacidade de alcançar a verdade por meio da razão natural, inclusive o respeito de certas questões da religião, discorrendo sobre a possibilidade de descobrir a verdade divina. Ele diz que há duas modalidades de verdade acerca de Deus. A primeira refere-se a verdades da relação que a razão humana não consegue alcançar. Por exemplo, entender como é possível Deus ser uno e Trino. trino. A segunda modalidade é composta de verdades que a razão pode atingir, por exemplo, que Deus existe. A partir dessa citação, indique a afirmativa que melhor expressa o pensamento de Tomás de Aquino.
Então, letra A fé é o único meio do ser humano chegar à verdade. Letra B, o ser humano só alcança o conhecimento graças à revelação da verdade que Deus lhe concede. Letra C, mesmo limitada, a razão humana é capaz de alcançar certas verdades por seus meios naturais. Letra D, a filosofia é capaz de alcançar todas as verdades acerca de Deus. E letra E, Deus é um ser absolutamente misterioso e o ser humano nada pode conhecer dele. Então, O que é que vocês acham, gente? Chutem. Aproveitem que a gente tem tempo, né, Valéria? aham, Ó, a Luísa disse que pode ser a letra A. Então, Luísa, eu vou te provocar em uma coisa. Lembra que Tomás resgatou Aristóteles? E aí, lembra que Aristóteles é o cara que acredita. Lembra daquela imagem que Aristóteles aponta para baixo e Platão para cima? Então, Aristóteles é um cara que é do mundo teórico, do mundo teórico, do mundo prático, da vida da experiência, né? Então, vamos pensar que, se a gente for pensar em Platão e Aristóteles, Platão aponta para cima, Aristóteles para baixo, então Aristóteles é razão e Platão é do mundo das ideias, vamos dizer assim, né? Se a gente for pensar dessa forma, então a letra A não é, porque se Tomás quer provar a existência de Deus a partir da razão, será que seria? Não sei, eu estou perguntando, estou questionando. O que que tu acha, Valéria? já falo o gabarito? Não, o que que tu acha? Ah, tu vai dizer o gabarito. Débora, o que tu acha, Débora? Bom, a Giovana acho que é A ou B. O Gerson acha que é a C, a Maia acha que é a C. Vamos ver qual é a C. A C. Mesmo limitada, a razão humana é capaz de alcançar as verdades por seus meios naturais. Então, qual é a correta? Bom, Pode dizer, no Valéria. gabarito tá a letra C. É a letra C? É a letra C. Difícil essa questão, né? É bem difícil. É difícil. Vocês É viram bem... como tá? Vocês viram como elas são complexas. Então, mesmo limitada, a razão humana é capaz de alcançar certas verdades por seus meios naturais. Mas vocês viram, sempre atingindo a existência de Deus pelo caminho da razão e não da fé. E aí Uhum. vocês vão ver depois que lá em Agostinho é o contrário, né? Agostinho usa muito mais a fé. Ele tenta conciliar, mas ele usa muito mais a fé do que a razão, né? Sim. Posso passar? Pode. É isso aí, Gerson. A gente tem que ir pegando, assim, detalhes, né? Que às vezes ajudam a gente a resolver uma questão, né? Tá bem. Essa aqui é Agostinho. Essa e a próxima são Agostinho. A Débora não tá conseguindo entrar porque ela disse que o notebook dela está com um problema. Então, vamos seguir comentando, né? Eu vou comentar essa então. Não é verdade que estão ainda cheios de velhice espiritual aqueles que nos dizem: que fazia Deus antes de criar o céu e a terra, se estava ocioso e nada realizava, dizem eles? Por que não ficou sempre assim no decurso dos séculos, abstendo-se como antes de toda a ação? Se existiu em Deus um novo movimento, uma vontade nova para dar a ser
a criaturas que nunca antes criara, como pode haver verdadeiramente eternidade, se nele aparece uma vontade que antes não existia? Isso é da obra Confissões de Agostinho. Então, a questão da eternidade, tal como abordada pelo autor, é um exemplo de reflexão filosófica sobre a letra A, essência da ética cristã, B, natureza universal da tradição, C, certezas inacabáveis da experiência, D, abrangência da compreensão humana, E, interpretações da realidade circundante. Essa já está mais acessível, né? O que vocês acham? Alguém tem alguma... Alguém quer chutar? Ninguém vai. Mais mensagens. Vamos ver quem é que respondeu. O Gerson chutou na letra D. Sei lá, eu sei que estão falando da preguiça de Deus. É. Bom, vou falar o gabarito, então. Pode ser? Olha, eu chutaria na letra A? É, Não. O Gerson acertou, é letra D. O gabarito está na letra D. É letra D? Ah, É, eu já ia é. errar a questão. Abrangência da compreensão humana. Tá bem. Não sei, será que dá tempo da gente comentar mais uma? Ah, eu acho que dá. Tem mais uma aqui, ó. Essa é de 2015. Tá, pode comentar essa então. Se os nossos adversários que admitem a existência de uma natureza não criada por Deus, o sumo bem, quisessem admitir que essas considerações estão certas, deixariam de proferir tantas blasfêmias, como a atribuir a Deus tanto au- autoria dos bens quanto dos males, pois, sendo ele fonte suprema de bondade, nunca poderia ter criado aquilo que é contrário à sua natureza. Então, para Agostinho, não se deve atribuir a Deus a origem do mal, por quê? Letra A. O surgimento do mal é anterior à existência de Deus. Letra B. O mal, enquanto princípio ontológico independente de Deus. Letra C. Apenas transforma a matéria que é por natureza má. E letra D. Por ser bom, Deus não pode criar o que lhe é oposto, o mal. E letra E. Deus se limita a administrar a dialética existente entre o bem e o mal. E aí? Ó, a Bruna respondeu letra D, a Giovana letra D, a Luísa letra D, o Gerson deu D. Eu acho que as gurias estão certas, eu acho que é a letra D. Estão certas, sim. É letra D. Ai, que bom que deu tempo, assim, da gente fazer esses comentários das questões, né? Porque daí Sim, vocês já sabem mais ou menos, se familiarizam como é que as questões surgem, né? Mas elas são bem trabalhadas, assim. O período medieval é um período bem... Inclusive, tem um outro filósofo também que caiu, não me lembro que ano foi, me parece que... Não me lembro que ano foi Santo Anselmo, né? Que caiu também. Então, a filosofia medieval é muito vasta, né? A gente escolheu trabalhar esse tema, mas vocês terão outras aulas e
E com outros tópicos, vocês terão um tópico de metafísica, vocês terão um tópico de política, e aí vocês vão ver outros filósofos, né? De acordo com os professores que vão trabalhar, eles vão escolher outros filósofos para trabalhar com vocês. Então, a minha parte é isso. Muito obrigada de novo, né? Eu entrei de novo para ajudar a Valéria. Muito obrigado, gente. Um abraço grande e uma boa semana para vocês. Até a semana que vem. Tá, eu vou colocar lá no Facebook esse slide e o outro documento.